Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia para vocês, eu sou Fagundes. Hoje são quarta-feira, deixa eu ver aqui, 24 de novembro de 2021 e a primeira matéria de hoje nós vamos falar sobre a recriação do Ministério do Trabalho. Vamos lá? Olha só. Senado aprova a recriação do Ministério do Trabalho. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar a chave Pix, conta bancária. Escolha o método, seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que todas as quintas-feiras tem live política às 19 horas. O Ministério do Trabalho e da Previdência teve sua recriação formalmente aprovada pelo Senado na noite de terça-feira 23, no caso ontem. A proposta já havia passado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Criada em 1930, a pasta foi incorporada ao Ministério da Economia no atual governo. Em julho deste ano, Bolsonaro fez uma mini-reforma ministerial e editou uma medida provisória, MP, que determinava a recriação do ministério, hoje comandado por Onyx Lorenzoni. Por se tratar de uma MP, as regras estipuladas no texto passaram a valer ainda em julho, a partir da publicação no Diário Oficial da União. Entretanto, para se tornar uma lei permanente, havia necessidade de aprovação no Congresso Nacional. Bom, além de recriar a pasta, o texto transfere algumas secretarias da estrutura do Ministério da Economia para a do Trabalho e da Previdência, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Conselho de Recursos da Previdência Social também foram deslocados. A MP estabelece ainda as áreas de competência da pasta. São elas: primeiro, Previdência. Segundo, Previdência Complementar. Terceiro, Política e Diretrizes para Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Trabalhador. 4. Política e Diretrizes para Modernização das Realizações de Trabalho. Quinto, Fiscalização do Trabalho. 6. Política Salarial. 7. Intermediação de mão de obra, formação e desenvolvimento profissional. 8. Segurança e saúde no trabalho. 9. Regulação profissional. 10. Registro sindical. Essa daqui é importante. Registro sindical tem a ver com os sindicatos. E é bom lembrar, pela primeira vez na história, a gente viu sindicatos. Isso é algo assim, gente, que, só cai na conversa desses caras quem quer daqui por diante. Porque foi a primeira vez na vida que eu vi um sindicato ou grupos de sindicato brigando pela demissão, para que o funcionário fosse demitido. Antigamente, quando havia qualquer coisa nesse sentido, eu via os sindicatos brigando para que houvesse alguma coisa, algum meio que não demitisse o cidadão. Hoje, eu vi claramente sindicatos que vivem do dinheiro do trabalhador e de forma involuntária, né, porque o trabalhador não quer pagar, mas tem que pagar, né, pedindo a demissão do trabalhador. Isso é uma maravilha, para não dizer outra coisa, né, para a gente não dizer outra coisa, mas tudo bem. 10. Registro sindical. Foi que eu li, né? Foi. Quando o projeto foi analisado pela Câmara, também foi aprovado um dispositivo que cria o domicílio eletrônico trabalhista. Por meio da ferramenta, o empregador pode ser notificado sobre atos administrativos, ações fiscais, intimação e outros avisos. E aí, deixa eu ver se tem mais aqui. Tá aqui. Tá aqui a matéria. Vejam só, gente. O Ministério do Trabalho, ele foi... Eu lembro porque foi recriado de novo, se foi retirado. Bom, primeira coisa que aconteceu. A gente precisa entender o seguinte. Uma das propostas de campanha do presidente Bolsonaro foi, né, desinchar um pouco a folha. Foi acabar com o excesso de ministérios que haviam. Porém, nós tivemos um ano de pandemia. Como o Ministério do Trabalho foi para a economia, que principal área foi afetada nesse momento de economia, da pandemia? Bom, a economia e o trabalho. Então nós tivemos aí um aperto, né,
de ações, um volume de ações, tanto de um lado na questão econômica, porque nós tivemos uma recessão mundial, né? É idiotice dessa esquerda ficar olhando e dizendo, porque o Brasil tá caro isso, porque o Brasil tá caro aquilo, é porque Bolsonaro quebrou o barco, porque a inflação tá alta. Meu, tomem vergonha na cara de vocês, se é que vocês sabem o que é isso, né? E sejam pelo menos uma vez na vida de vocês honestos. Tenham pena do cidadão brasileiro pelo menos uma vez, demonstre, nem que seja falsamente, mas demonstre. Nem que seja por questão da eleição, mas demonstrem que vocês têm pelo menos 10 centavos, 5, 1, sei lá, um resto de consideração pelo cidadão. E falem a verdade, que essa recessão é o mundo inteiro, não é o Brasil, é o mundo. Você não tem um país, tirando a China, estranhamente, né? Estranhamente, o país mais populoso do mundo, o que menos teve Covid por habitante, o que menos teve problema com PIB e economia, estranhamente, e foi dele que veio o vírus. Mas tudo bem, deixa pra lá isso daí, né? E aí o que acontece? Né? Falar a verdade. Então, nós vivemos no mundo hoje, no mundo, não é no Brasil, no mundo, uma crise econômica. Então, nós tivemos duas áreas afetadas, a economia dos países e a questão trabalhista, com o fica em casa, a economia a gente lasca depois, quer dizer, a gente se lasca depois, né? E aí veio desemprego, quebradeira, gente perdendo tudo, empreendedores que tinham as gerações, né? Seus comércios, pai, vô, bisavô, de repente viu tudo por água abaixo. Então você teve aí um volume muito grande de ações a serem tomadas. Então o que acontece? Foi necessário retornar de volta o Ministério do Trabalho, para tirar um pouco, para dar um pouco mais de espaço para a pasta da economia, para a economia se centralizar mais na questão econômica e a criação desse ministério poder se centralizar mais na questão trabalhista. Por isso, volta novamente o Ministério do Trabalho, né? Do jeito que vinha, estava tranquilo? Tava, gente. Estava tranquilo até a pandemia. O problema foi que a pandemia causou um volume muito grande, né, de ações a serem tomadas, enfim. Então ficou muito pesado tudo dentro do Ministério da Economia. Separa, desafoga mais um pouco, você direciona recursos separadamente, pessoal separadamente, e aí consegue levar a coisa mais adiante, né? Então tá aqui, o Ministério do Trabalho é recriado por uma necessidade. É isso que você precisa observar hoje. O Ministério do Trabalho é recriado por uma necessidade, não por um capricho. É claro que a mesma esquerda, e eu estou esperando sair as críticas, vocês lembram que a esquerda brigaram por A mais B. Porque Bolsonaro vai acabar com o Ministério do Trabalho, como se Bolsonaro fosse acabar com a questão do trabalho. Não. Se acabou com o Ministério, né? As ações foram para outro ministério. Agora retomam novamente por causa da crise, a necessidade. Em outras épocas, né, ministérios eram criados para apenas darem lugar a outras pessoas, toma lá da cá, aquela coisa toda. Hoje a gente, mas é ano de eleição, ano que vem. Então se é ano de eleição, filho, faça o seguinte, é ano de eleição, não coma, não beba, não faça compras, não pague aluguel, não pague água e não pague luz. É ano de eleição. Se o presidente não pode dar um auxílio, porque é ano de eleição. Se o presidente não pode criar um ministério para facilitar, porque é ano de eleição. Tudo é eleição? Então faça o seguinte, não faça nada no ano de eleição. Viva de brisa em ano de eleição, né? Vamos ver se ano... Porque... Bom, gente, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um apoiador, seja um patrocinador, agradeço as pessoas que têm nos ajudado. Ivonete Pauli, um abraço, querida, para você. Fica com Deus. Fui!